Garocast, o podcast repleto. Muito de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e renome póstumo serve pra porra nenhuma. Salve, salve, galera da nação. Se renome putão contar, eu sou a lenda. E aí, pessoal, aqui quem fala é o CJ, o garoto mais glorioso da nação. Oh, meu Deus do céu, baseado no quê? Qual que é essa tabela de renome que você usou só pra você, porra? Não, moço, que isso, eu sou o mais glorioso da porra toda, todos os pontinhos de glória já. Tá bom, cada um fala o que quer mesmo, né? Um é o mais putão, o outro é o mais glorioso, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Atenção, Nação Garou, hoje aqui na nossa live, o nosso Garocast de número 35. Estamos aqui com os nossos ouvintes no Discord que vão participar via chat. E também, se eles tiverem boas ideias, a gente traz eles através da película para falar com a gente sobre renome. Hoje nós vamos debulhar, né, o que está de fato por trás daquelas 3 características na ficha inicial de lobisomem, o que cada um quer dizer, vamos fazer um pouco de extrapolação a respeito de renome e, é claro, o nosso desafio de posto. Mas antes da gente começar tudo isso, nós vamos lá pro Tambores da Assembleia. CJ, hoje, já que você é glorioso, toca um tamborzinho famoso aí pra gente. É isso aí, meu querido amigo Chocos. Acabo de chegar do meu próprio ritual de conquista. Então, como eu sou foda bagarai, trago eu mesmo essas cartas em minhas mãos para ler para os nossos queridos ouvintes. Véi, você deve ser o único andarilho do asfalto que acessa cartas até hoje, mas tudo bem. Tem um smartphone aí não, porra? Eu sou um andarilho velho com uma lata nova. Então beleza, vamos lá então. Então vamos lá, meu querido. Esta mensagem vem de Peregrino Werneck. Nação Garou, sou um jogador de lobisomem desde 1996. E hoje em dia organizo eventos de RPG na Baixada Fluminense e um blogzinho muito humilde sobre o nosso hobby, o RPG World. Olha o jabá, eu quero meia comissão, beleza? Não vem aqui fazer jabá. Ah, não, meu querido. Já fez, né? Passamos no teste aqui para pegar um insight. Mas já convido o Nação Garou para os nossos eventos e dou hospedagem para quem quiser participar. Hospedagem em hotel? Opa, peraí. Vamos definir a hospedagem. Me apresentando mais corretamente, sou o cão sortudo, Agabaste, dos peregrinos do caerne do Primo do Lobo. Peço humildemente que me permitam sentar à fogueira e trago boatos e informações para trocar por questionamentos a ser respondidos. Se eu não tiver errado, um Garou sofre uma primeira mudança e depois é adotado por uma tribo se tornando parte da mesma. Sendo assim, se eu fizer um personagem filhote perdido, Ronin, e for adotado pelos roedores, por exemplo, no decorrer da história ou logo em seguida da primeira transformação, eu automaticamente perderia um antecedente de recursos, por exemplo? Cara, é o seguinte, funciona da seguinte maneira, né? Você é adotado não só pela tribo, mas também pelo totem da tribo. Então, você não perderia esse ponto de recurso automaticamente, né? Não ia ser um negócio assim instantâneo. A gente tem que lembrar que os roedores de ossos, eles sofrem da maldição do chacal, né? Tem o sangue do chacal, onde eles tendem a perder aquilo que eles conquistam. Então é mais ou menos isso que vai acontecer. O personagem ele vai ficar pobre de alguma maneira. É que nem a vida. Você vai acabar, mais cedo ou mais tarde, você vai acabar se fudendo. Tipo isso. Bom, eu até quando é nas minhas mesas, geralmente isso aqui é um background. Então o cara ele vai começar como na verdade, como um roedor de ossos. Se fosse isso pra mim, já começaria já se fudendo sim. Pra mim, na minha mesa. O cara vai falar, puta, tem um background bonito que vai fazer você chorar. Ah, eu era filho de um... que no fim foi adotado pelos roedores. Beleza, não põe recurso nessa porra. Exatamente. Outra questão, existe nas regras oficiais uma forma de mudar de animal, metamorfose? Digo isso por conta do cenário nacional. Não sei se ele se expressou direito aqui, mas vamos lá. Eu acho que entendi o que ele quis dizer. Que poderia ter metamorfos canídeos, como cachorro, vinagre,
o lobo-guará, já famosos no Guará, cachorro do mato, conhecido como lobinho, raposas e o guaxinim. É o seguinte, na verdade não existe nenhuma forma disso acontecer. O que acontece são cruzamentos entre os garou que eles acabam arrumando parentes dentro de outros territórios. Então ali você tem, por exemplo, os Kuchekundu, que são dos lobos africanos, né, do lobo etíope, e tem também tinha, né, na verdade, na Austrália os Bunyip, que eles se acasalavam com os tilacínios. Então isso não é um processo assim tão simples. A gente pode assumir na sua mesa aí, então, Peregrino, que os garou locais do Brasil, que eles vinham se acasalando, então, por exemplo, com o cachorro vinagre, algo do tipo. E aí, os cachorros vinagres, eles passam a ser os parentes, entre aspas, lupinos dos garou. Mas é só isso que acontece, entendeu? Não existe nada dessa maneira nas regras, só que no cenário em si existe. Então você pode fazer uma abstração nesse sentido. Não farei uma piadinha maliciosa sobre comer cachorros com gosto de vinagre. Nada de zoofilia nessa leitura de cast. Ai, caralho. Eu pessoalmente, se fosse optar aqui, eu acho meio, sei lá, mano, eu acho meio estranho. E eu acho que geraria até uma desconfiança de alguns juízes do destino, uma galera um pouco mais chita e purista aí. Certamente. Igual o que aconteceu com o pessoal, com os Bunyip lá na Austrália. Último questionamento dele, antes do desfecho. Respondendo ao desafio de posto, hoje fosse fazer um personagem peregrino baseado em mim, seria triste, mas seria um vigia de Caerma amaldiçoado, a não poder ficar fora de Caermas por muito tempo. Pois os seus fantasmas o localizariam assim, sendo uma espécie de peregrino que corre entre os mananciais espirituais dos garous. Além disso, ele seria um galhard advogado, que contava histórias que favoreceriam seus clientes, buscando segredos e lutando contra o Weaver. Como assim, cara? É por isso que a merda do microfone não tá funcionando. Esse povo amaldiçoa o Weaver, a gente que se fode. Mamãe, perdoa, eles não sabem o que falam. A Weaver e a Wyrm pro bono, é isso mesmo, né? Que está sendo lentamente corrompido pelo sistema. Desde já, agradeço a atenção dada a este peregrino não muito silencioso. Boa sorte com esse peregrino aí, porra. Ele mesmo já falou que ia ser triste. Eu tô na esperança que eu vou ganhar uma hospedagem no Rio de Janeiro, cara. A gente deve ter entendido muito errado, mas tudo bem. Ele falou, não, pô, hospedagem no meu blog, ele vai fazer o comercial do blog de novo. E a gente vai ganhar R$1 por isso. Vida de caster é uma desgraça. Mas, vamos lá. A gente chega para nossa próxima mensagem, que ela é de Diego Medeiros. E o Diego diz: um uivo de saudação, sábios anciões da nação Garou. Me chamo Diego, poeta do silêncio Medeiros, peregrino silencioso Galliard Foster. E humildemente peço assento ao redor da fogueira. Venho por meio dessa mensagem dizer que a comunidade dos peregrinos está muito satisfeita com o último cast de vocês, que abordou a minha tribo favorita. Não a segunda nem a terceira, a primeira e melhor tribo da nação. O Dó, Diego. Mas seguimos. É praticamente o Pedro, calado é um poeta. Minha relação com a coruja, totem de minha tribo, é tão intensa que teve influência até mesmo na escolha do nome de minha filha, Sofia. A coruja é o símbolo também de Atena, deusa da guerra e da sabedoria, e quem o Seiya vivia tentando resgatar. Só o que falta para terminar de mostrar meu amor à tribo são recursos para tatuar o glifo em meu braço. Uma teoria que tenho é que os peregrinos podem ser a tribo mais numerosa da nação, junto com os andarilhos e os roedores. Isso porque, como foram expulsos de sua terra natal pela maldição de Sutek, espalharam-se não apenas pelo norte da África, mas podem ter ido em direção ao Oriente Médio, pois outro povo saiu das terras do Nilo quase na mesma época, os judeus. Então, não custa que eles tenham tido parentes entre o povo hebreu, que se miscigenaram com os árabes, e assim, ao longo dos séculos, se espalharam por todo o planeta. Não conheço nenhuma outra tribo que tenha parentes por aquela região. Posso, é claro, estar enganado. De qualquer forma, agradeço a atenção e continue com o bom trabalho. Estou ansioso para ouvir sobre a tribo que para mim é a mais misteriosa, os Garras Vermelhas. Grande uivo e abraço. E acabando que Shox, o guerreiro da Wild, Cristiano Ronaldo, salvou o planeta de ser destruído pelo Grêmio, time da Wyrm. Valeu, Diego. O Diego, na época lá do Mundial,
No ano passado ele tava falando que nós vamos destruir o planeta. Eu falei, porra, isso é serviço da UIRB, vamos com calma aí, velho. Festeja só um pouco. Mas eu não gostei. O Cristiano Ronaldo da Wild, eu não sei, ele tinha que ser mais, né? O cara é muito certinho. É o gajo Fiana Poser. É Fiana Pose, exatamente. Cara, é interessante essa analogia que você fez aí com os judeus aí, Diego. Porém, o seguinte, o livro fala que as andanças dos peregrinos fazem com que eles não cultuem tanto os parentes. Os parentes deles também são nômades e que se encontram na estrada. Então eles têm dificuldade de manter um número tão elevado de peregrinos silenciosos assim. Mas é claro que essa abstração aí que você fez, eu achei ela interessante. Acho que dá pra encaixar uma coisa ou outra, né? Essa coisa com os judeus, os árabes e tal. Só acho que eles não seriam tão populosos assim, né? Você vai ter aí alguns filhotes perdidos e tal. Eu ia falar que os peregrinos só dão rapidinhos, né? Então a parada é meio assim. Que péssimo. Bem, essas foram as nossas mensagens de hoje. Se você quiser participar, contribuir também com o Garocast, é só mandar suas mensagens para naçãogarou@yahoo.com.br e siga a Nação Garou nas redes sociais, só procurar por lá Nação Garou. Pride, vambora lá pra live? Bora, correndo. Então beleza, aquele abraço. Bem, já é de praxe aqui no Garocast, a gente sempre começa definindo as coisas, a gente vem fazendo isso por todos os nossos Garocasts, né? Já são 35, então vamos lá. Bem, o que é renome, de fato? Não há uma explicação formal para o que é renome, uma definição para o que é renome. Renome é isso. Os lobisomens eles são instintivamente sociais, né? É uma maneira eles interagirem de medir seus conhecimentos, o quanto ele é honrado, ou o quanto ele é glorioso dentro de uma determinada seita. Ou dentro da sociedade Garou, de uma maneira geral. Para mim, renome sempre foi a materialização, a comprovação social e espiritual de tudo que o Garou, ao longo da sua carreira, vamos dizer assim, ele conquistou. Eu poderia dizer assim, e há uma definição sim, mas essa definição como jogador. O que é renome? Uma coisa muito difícil de ganhar e uma coisa muito fácil de perder. Tô achando que você tem igual jogado dinheiro. muito. É igual dinheiro. Exatamente, cara. Exatamente. Nós sabemos disso, o quanto que é difícil ganhar dinheiro e o quanto é fácil gastar. Acho que o renome é mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos desgraça por aí. pra ganhar, cara. Eu acho que, né, é o reconhecimento, né, dos feitos, sejam eles famosos ou não, ou infames, que os Garou têm diante da sociedade, né? Então, à medida que o seu lobisomem ele vai fazendo coisas, histórias passam a ser contadas a respeito deles. E aí, essas histórias elas vão dando a fama, né, pro cara. A gente acha que é um pouco bem fácil de você fazer esse paralelo de renome com fama, né? Até mesmo o termo, né, em inglês, por exemplo, quando você fala que um Garou é renomado, então é um sinônimo para você falar que ele é famoso. Porém, aqui a gente vai ter o caso quando o Garou ele tem pouco renome, ou quando ele faz muita cagada, ele passa então a ser infame, né? Infame. E uma coisa que eu acho muito interessante nessa pontuação de renome é que, apesar dos pontos estarem lá na sua ficha, né, a gente tem os quadradinhos, que são os pontos temporários, as bolinhas, que são os pontos permanentes, isso tem uma força muito grande dentro do jogo. E aí, como é de praxe aqui do Garocast, a gente vai se focar muito mais nessas abstrações para dentro da mesa e tal, tudo, do que simplesmente ficar falando lá daquela tabela de renome, justificando, falando se é justo, se é injusto ou coisas do tipo. Então a gente vai começar a partir daí. Então, já que a ideia é dentro do jogo, queria saber de vocês como que o renome ele interfere no jogo. Obviamente não na parte mecânica. Tá, claro, você vai acumular renome, você vai acabar passando de posto, tudo bem. Mas como que dentro do jogo, né, isso é entendido pelos Garou e essas interferências, como é que elas vão se dar? Cara, dentro de tudo que você falou, pra mim, o renome mais do que fama, pra mim, acho que ele representa merecimento. A vida real é um pouco injusta, por mais que você se esforce, às vezes você não tem o devido reconhecimento do seu trabalho,
do seu esforço ou a devida recompensa por tudo que você fez durante a sua vida. Porra, você não precisa falar isso pra mim, eu sou professor. Então. Dois. Somos dois. E, cara, um dos legais do jogo, por mais que o Lobisomem Apocalipse, às vezes, um queira engolir o outro, uma tribo tenha muita diferença com a outra, existem vários problemas, as ideias podem não convergir. Numa coisa todo mundo sabe e congrui da mesma ideia, que servir Gaia é muito difícil, e tudo que se faz em prol dela, com todo o empecilho da Wyrm, com todo o empecilho da Weaver, do mundo real, da banalidade do mundo, e que todo risco que se coloca na vida de um lobisomem, ele tem que ter o seu devido mérito. Então, pensa você que você tem uma vida normal, tem vivido como um adolescente, e de repente você descobre estar numa realidade completamente diferente, em que você tem que colocar a sua própria vida numa linha de defesa de uma guerra praticamente perdida, e você renuncia toda a sua vida passada e se coloca dentro dessa linha de fogo que você é mais bucha de canhão do que qualquer outra coisa no começo da sua carreira. E, cara, e se coloca no meio disso tudo e abraça essa ideia e parte pra cima. Então, cada conquista em cima disso, eu acho que ela é devida, ela é merecida. Então, eu sempre vejo o renome como uma escada do merecimento, até chegar ao ponto em que você é reconhecido por toda a sociedade como um grande guerreiro ou um cidadão garou, valor que fez pela sua comunidade o que deveria ser feito. Aham. O renome, como ele interfere no jogo, olha, numa seita Garou, o Garou, o valor do Garou, ele é medido através de suas ações, das coisas que ele faz. E as suas ações, elas são traduzidas nesses pontinhos que a gente coloca na ficha, reflete tudo o que ele faz dentro da sociedade, ou o que ele deixa de fazer, ou o que ele, vamos supor, o mérito ou o demérito de uma maneira geral. Então, quanto mais renomado é o Garou para dentro da sociedade, ou seja, quanto mais glorioso, mais sábio, mais honrado ele é, mais ele tem voz e respeito dos outros Garou, e inveja também. Meu pai já tocou no ponto ali atrás, eu nunca havia pensado. É possível um Garou ele achar que não tem o renome merecido? Ele achar, não, peraí. Tipo assim, ele fala assim, porra, peraí. Eu fiz isso, mas só que não sou reconhecido por isso. Ah, tá. Ninguém fala dos meus filhos. E até onde essas coisas que ele fez, as coisas que, de uma maneira geral, seja ele qual o orgulho for ou qual tipo for, o quanto que a sociedade manipula, isso é uma abstração, o quanto que a sociedade manipula, às vezes, pro cara se sentir excluído mesmo, vamos deixar esse cara de lado, saca? Cara, mas eu acho que existe aí um balanceamento espiritual. Eu acho que os espíritos, eles estão... A gente vive no nosso mundo real, que é um mundo tão banal, que não acredita em muitas coisas. A maioria da população cristã, ela acredita que os olhos de Deus estão em cima dela a todos os momentos, vigiando os pensamentos, o que ela faz e tal. Então você transpõe isso para o mundo de Lobisomem Apocalipse, onde a gente sabe que os espíritos são vivos, estão em todas as partes, um espírito de um objeto, um espírito de um animal, um espírito de um conceito e de um sentimento. Então eu acho que nada passa impune aos olhos dos espíritos. Tanto que quando o lobisomem ele sobe de posto, os espíritos também reconhecem aquele feito, aquela conquista. Então eu acho que é um conjunto entre o respeito que você ganha, tanto espiritualmente quanto no mundo físico e dentro da sua sociedade Garou, como um todo. Só para me prolongar, mas já me prolongando um pouquinho. Mas não é isso que eu quis dizer assim. Numa seita hominídea, numa seita majoritariamente hominídea, tem que lembrar que o hominídeo ele tem ele traz coisas da sua vida, carga bagagem da sua vida. O cara é um cara invejoso desde sempre, sim. Cara só que ele está num posto mais elevado. Então ele se sente ameaçado por aquele filhote que está subindo ali. Aí, entende isso? Ele entende que o cara tem um certo renome, mas só que faz um jogo de manipulação de maneira que ele não se sinta assim. Ele não, sabe? Aonde eu quero chegar. O Garou de posto mais alto, ele pode dificultar o quanto ele quiser o ritual de passagem de renome desse Garou que ele talvez tenha inveja. Isso aí não dá pra escapar, né? Mas eu acho que seria até um tema legal de desenvolver no jogo. Você ser injustiçado pela parte material,
Mas os espíritos te reconhecem, entendeu? Ia ser muito bacana isso, cara. Massa. Olha só, eu acho bem bacana essa ideia aí que vocês estavam falando a respeito dos espíritos julgarem o cara valoroso de uma maneira ou de outra e a sociedade Garou não. A respeito disso, tem o seguinte, primeiro vou citar um exemplo que no livro da segunda edição, por exemplo, quando começa com a história lá do Albrecht, aquela coisa toda, tem o Albrecht sendo banido pelo avô dele do Cairn, né, do Protetorado do Norte. E por quê? Porque o velho lá, né, o Morning Kill, ele tava completamente insano, o Jacob, e ele entende que o Albrecht, né, com suas vitórias e tal tudo, ele era uma ameaça ao trono dele. Porque o Albrecht chega lá carregando os malditos, carregando as cabeças, os troféus das batalhas dele, e o cara fala assim, porra, você só tá atrás de glória e tal, você tá querendo você tá tramando contra mim. Me derrubar, Querendo me derrubar, exatamente. Então, tipo assim, vai pra puta que te pariu e vai embora do meu protetorado, você tá banido daqui. Então, é uma coisa que acontece sim no jogo. Quando eu tô montando as minhas crônicas, eu costumo fazer, quando eu vou montar um Cairn, entre os dados que eu me planejo, né, eu sempre coloco o tipo de Cairn, o totem, o líder, localização, nível, enfim, esses detalhes. E eu gosto de colocar uma coisa que é a estrutura tribal. Porque eu acho que aí, então, no caso, a tribo e, obviamente, as tribos que compõem o Conselho Ancião, essas tribos vão definir bastante o que é valor para aquela seita. Então, por exemplo, se você tem uma seita que ela é o Conselho de Anciões, ela é praticamente de Filhos de Gaia e Fúria Negra, é de se imaginar que um cria de Fenris, ele teria uma certa dificuldade de, tipo assim, porra, olha só como é que eu fiz, destruí meus inimigos, me banhei no sangue deles e agora eu quero renome por isso. Da mesma maneira, os Senhores das Sombras. Tanto que os Senhores das Sombras, eles têm as suas assembleias das sombras, onde eles reconhecem os renomes dos feitos dos Senhores das Sombras. Porque assim, me aliar a um vampiro para derrotar um inimigo mais poderoso é ok para os Senhores das Sombras. Então assim, você não vai chegar na sua assembleia do Cairn de Nova York, por exemplo, e falar, olha galera, tá vendo aquele lá sombra ali? Eu me aliei a ele e a gente derrubou um Tremere. Não. Você vai falar isso na Assembleia das Sombras, onde lá os caras vão reconhecer o que é que você está fazendo. Então eu acho que é perfeitamente normal. E se você for colocar os Garou, eles são 25% humanos, então, e os Garou, eles têm fúria, e toda a história dos Garou é pelas cagadas que eles fizeram devido à sua arrogância, é de você imaginar que eles seriam tipo assim, porra, eu mereço mais do que isso que vocês estão me dando. Né? Então, o renome, para voltar lá atrás, na interferência dele dentro do jogo, ele tem uma parte muito social, que é aquilo que o Pride estava falando. Você vai fazer amigos e inimigos por causa do seu renome. Né? Se você corre de acordo com o valor da sua seita, vai ser mais fácil para você ter acessos a fetiches, a rituais, né, e coisas do tipo. Se você vai contra aquilo, porra, aquilo lá então já quebrou, né? O cara vai falar, não, ô meu irmão, você fez essa porra toda aí e tal, mas você não vai ganhar esse fetiche aqui não. Quem vai ganhar é aquele cara ali, porque a gente gosta mais dele, por assim dizer, né? Bem entre linhas. Tá aí um bom tema, vamos dar um bom tema aí para os nossos ouvintes. Um bom tema a ser explorado, trabalhar em cima do tema renome e os personagens no meio de uma trama Cairn, onde tem pessoas que sentem inveja deles e querem dificultar ao máximo que eles façam lá as suas coisas. Coisa legal ser explorado. Complementando a bola que o Chocos levantou e já ao mesmo tempo respondendo a pergunta do Carlos, se você pega a segunda edição do... Vamos ouvir. Sou eu? Não, beleza. É porque eu fiquei perdido. Eu também. O CJ, se você pega a primeira historinha em quadrinhos da segunda edição, você pega o Albrecht nessa mesma condição que o Carlos perguntou. Ele estava desacreditado, entregue ao álcool, jogado num prédio fuleiro de Nova York, quando ele encontra o Evan e o próprio Falcão reconhece o valor dele. E aí casa bem com esse tema que a gente tava falando, o cara não achar que merece, ele ser completamente... Mas os espíritos sim.
Exatamente. E a parte do social, de quem tem um posto mais alto e deveria dar o crédito a ele, não tá dando. Então, é bem esse o tema mesmo. É bem legal. O Marcos... E outra coisa, eu dei uma risada lá dessa assembleia secreta do proibidão aí do Senhor das Sombras, me lembrou nosso grupo do WhatsApp. Cara, um monte de velho vestido de preto, os velhos caquéticos vestindo de preto lá, falando... Vai caquético, vem na mão, filha da puta. O Marcos tá falando aí a respeito do nepotismo nos Garou, e é sem dúvida nenhuma que esse tipo de coisa acontece, né? Um filhote que ele tem um mentor que é querido dentro do Cairn, ele vai ter uma facilidade ou maior. Uma certa linhagem, né? Ou uma linhagem, exatamente. Tá aí o atributo raça pura, né, que não deixa a gente mentir. Então vai depender de quem você puxa o saco, igual a galera tá ali falando, o Ed ali, enfim. Então acho que vai ser uma coisa mais ou menos bem desse tipo, né? Então acho que a gente pode entender que a interpretação, né, a maneira como esse renome vai interferir no jogo, vai ser uma coisa bem regional, né? Como ali o estudioso do Apocalipse falou ali. A galera te entende glorioso daquela maneira. É claro que as histórias vão passar de um lado para o outro e tal, etc. Mas a gente já vai falar disso. O cara, quando as pessoas vão falando a respeito dele, ele vai ganhando essas suas histórias, ele vai mudando também a sua aparência, né, por assim dizer. Inclusive, eu acho que uma das maneiras mais importantes que o renome vai interferir vai ser a respeito da hierarquia dentro da sociedade Garou. E não só pelo posto. Mas aí é exatamente o que a gente vai chegar agora. Eu queria saber de você sobre quais vão ser as diferenças visíveis entre um Garou de renome elevado, eu não estou falando posto, tá bom? Entre um Garou de renome elevado e um Garou de renome reduzido. Vocês acham que isso vai mudar alguma coisa? Só uma coisa. Sim. O estudioso do Apocalipse tá falando que vai ficar um lance meio: você é glorioso lá na puta que pariu, aqui você vai comer lavagem igual a todos. Mas não, estudioso. É o seguinte, eu entendo que o cara fez para conquistar os seus pontos de glória, pode ser que eles não sejam... o cara certamente receberia uma glória em um outro Cairn, mas ele teria uma redução de pontos, eu imagino, né? Porque essa estrutura tribal, a maneira como a seita pensa, vai mudar bastante. Mas eu acho que aí entra essa parte da diferença visível na personalidade, no corpo do Garou, que tem um renome elevado. Eu vou voltar nesse assunto aqui, vou deixar os meninos responderem primeiro aí, Pride e CJ. Quais são as diferenças visíveis entre um Garou de posto elevado e um Garou de posto reduzido? Visíveis? Isso. Vocês imaginam alguma coisa? A primeira postura do cara é outra. A postura dele é outra. Ele sabe o que ele fez para ser quem ele é. A imagem dele o precede, sacou? E ainda que eu não o conheça, eu um garoto de posto menor, ainda que eu não o conheça, é meio que eu consigo... Na Umbra, talvez, acho que fica mais claro isso. A traço das coisas que os caras fazem, saca? Ele tem uma tonalidade diferente na Umbra, um brilho diferente na Umbra, saca? No mundo físico, visivelmente, a postura do cara, o jeito que o cara se impõe, o jeito que ele fala, que ele olha de cima para baixo. Ou, se ele é um cara mais sábio, tem uma maior sabedoria, o jeito que ele lida com situações complexas, saca? É visível, tipo... Um Garou glorioso que participou de muitas batalhas vai ter cicatrizes do corpo inteiro. Então, tipo assim, a glória dele tá encravada na pele dele, tá rasgada ali, sabe? E o Garou de menos posto não. Então você não sabe dos feitos do Garou de menos posto. Então ele tem uma postura diferente. Eu tô imaginando um diante do outro. Eu concordo com o Carlos. Cara, mano, eu te chamo de Carlos a semana inteira, te chamar de CJ aqui vai ser foda, velho. Não, pode me chamar de Carlos, todo mundo sabe. É CJ porque é Carlos Júnior, ok? Não, é que... Então, beleza, é que a gente fala a semana inteira, Carlos, chega aqui e fala de CJ, pô. Não, velho. Então, eu concordo com o meu amigo CJ. No mundo espiritual, eu acho que isso é muito mais visível. No mundo físico, eu acho que é aquela coisa do você se deparar com alguém que você admira muito. Então, um cara muito sábio te passa aquela aura de paz, de tranquilidade.
um cara muito honrado, ele te passa aquele ar inexorável, aquela coisa de incorruptível. E aquele cara que é um glorioso, o guerreiro, ele te passa um ar intimidador, no corpo dele vai estar as marcas das batalhas. Sim. Então é uma coisa meio que inerente quando você. É como você chega numa sala e também é muito importante, você sente aquela pressão no ar de que tem alguém diferente ali. Agora no mundo espiritual dá pra você pirar, você pode colocar marcas com os símbolos de glória brilhando, alguma coisa. Aí vai da imaginação do mestre e do jogador. Aí dá pra. Na Umbra dá pra pirar. O mote do. Rapidão, só pra completar. O mote do meu alter ego, CJ Brutas Gas, ele conversando com o filhote, ele fala assim: acalme-se, filhote, não cague-se nas calças. Foi só uma piada. Eu acho que vocês falaram bastante aí, em especial a respeito de cicatrizes, né? E o pessoal aqui no chat aqui, agora eu fiquei um pouquinho perdido. Foi o Galoda. Ele fala que depende do modo de agir, né? Dependendo do seu posto, você tem esse ar de confiança. E o Ed tá falando que fisicamente o Garou de posto elevado, ele vai elevar a cabeça dele de maneira mais alta que os outros. Ele tem essa postura altiva, uma vez que os Garou, eles são extremamente hierárquicos. Se a galera for lembrar aí do livro Player's Guide to the Garou, né, que é o Guia dos Jogadores dos Garou, tem uma parte quando fala a respeito de hierarquia, que é possível você sentir num grupo de lobisomens quem manda, quem tá mais abaixo e tal tudo, simplesmente ao vê-los. É claro que um outro lobisomem tem uma facilidade para fazer isso, porque ele começa a perceber a linguagem corporal dos caras. E é isso aqui, eu acho que ele não precisa ser de um posto maior. Se eu simplesmente tenho... Isso é uma abstração minha. Mas se eu sou mais glorioso do que você, eu vou me portar de maneira mais... eu pareço ser um combatente. E se você tem mais sabedoria do que eu, você carrega nos seus olhos um olhar mais sábio, você vai ficar mais, sei lá, de repente mais retraído, mas prestando mais atenção do que eu estaria. Eu acho que isso é algo do tipo, é meio natural, porque eu sei que você é mais sábio do que eu sinto isso, né? Eu não sei quantas bolinhas de sabedoria você tem. Só que isso é responsabilidade sua, deixa que a porrada é comigo. Então, assim, eu tô mais pronto pro combate enquanto você tá mais prestando atenção nos arredores ou alguma coisa do tipo, entende? E, além disso, não vai ser só a parte das cicatrizes. Porque toda vez que você ganha um ponto de renome, depois do Ritual da Conquista, você recebe um glifo, né? O Pride falou disso, você vai ter essas marcas rituais que podem ser uma tatuagem, de fato, ou ela pode ser só uma marca mística, como vocês estavam falando, disso aparecer na Umbra. E aí, através disso, você consegue sentir, você vê as histórias por trás do cara. Então, vou voltar lá na pergunta do estudioso do Apocalipse. Quando você vai para um outro Cairn, você você carrega as suas histórias. E essas suas histórias não está escrita, velocidade do trovão, matou 3 dançarinas de espiral negra. Não, vai estar tipo assim, um símbolo de glória. Então, para um cara que nunca fez nada, e eu tenho ali uma marca de um símbolo de glória. Você tá vendo que eu sou mais glorioso do que aquele cara, né? Então, vai ter uma coisa nesse tipo. E somado a esse aspecto, tanto social, vamos colocar o social da parte hominídea, a espiritual, tem toda aquela parte de que são lobos, né? Sim. Então existe aquela hierarquia natural, as posturas, o rabo levantado, o rabo entre as pernas, a cabeça mais alta, a cabeça baixa, toda a referência. E tem aquela... Os lobos não conversam, eles não têm marcas de batalha, não tem glifos, e eles instintivamente sabem essa hierarquia de matilha, de quem é o capaz de suprir mais, quem é o alfa, o ômega, o beta. Então se você une toda essa mistura... É uma coisa que acontece quase que naturalmente dentro da sociedade Garou, na minha opinião. Por que isso? Agora, por quê? Porque isso faz parte da linguagem Garou. Lembra aquela linguagem Garou, a linguagem Garou que nós utilizamos no jogo? Ela envolve postura corporal. Ela não é? Ela inclui tudo isso. Inclui a postura corporal. Como que esse instinto que a gente está falando é uma coisa que faz parte da linguagem corporal toda. Exatamente. E a linguagem corporal está dentro da linguagem Garou. E aí, só para fechar redondo aqui essa parte toda que a gente falou, é uma coisa que eu vou pedir aí para os ouvintes do Garocast, cara, usem isso mais nas suas mesas. Você não precisa falar só que o cara ele parece ser de um posto mais elevado.
Até mesmo vai ser aquela diferença do cara que tem 1 de glória e o cara que tem 2 de glória. Nenhum dos dois passou de posto ainda, sacou? Só que essa marca, essa distinção entre os dois, no caso, baseado única e exclusivamente na glória, ela vai estar visível para os outros Garou, seja através da linguagem corporal, ou seja mesmo através de marcas no corpo e coisas do tipo. Eu vou pegar aqui e mandar uma pergunta. Antes de mandar a pergunta dos nossos ouvintes, me chamaram a atenção aqui, a galera. Eu queria mandar em especial aqui um abraço aqui para Catiane Alencar, lá de Fortaleza, e a galera do Carne do Capote Uivante. Essa galera aí, eles vêm fazendo jogos, eles têm um espaço para jogos, em especial de RPG e jogos de tabuleiro. Eu tive notícias da Catiane, ela é uma apaixonada por Lobisomem Apocalipse, né? E ela tem feito esse trabalho de divulgação de RPG, em especial Lobisomem lá em Fortaleza. Então, Catiane, muito obrigado. Manda o Garocast aí pro pessoal que vai no Carne do Capote Uivante aí, para eles poderem escutar a gente também. E quem sabe um dia a gente aparece lá pra... vamos fazer um ponte da lua. Fazendo uma ponte da lua. Aparece lá. Alguma coisa. E, é claro, tem a galera sempre aqui no chat aqui, todo mundo participando, né? Galera mais ativa, estudioso, o Ed, o Galoda, o Luiz, o Marcos, já falei pra todo mundo. Eu queria mandar um salve ali também, Ana Cecília, que tá participando pela primeira vez, viu que ia ter a live e entrou no Discord. Mas, continuando. O estudioso do Apocalipse manda uma pergunta. Olha só, ele pode assumir, por exemplo, um cara que gera inveja nos outros, ele vai para outro Carne e é humilhado ou rejeitado. Os espíritos locais podem dar um sabão nos anciões ou dar uma sumida de leve para punir tal ação orgulhosa? Bicho, se o posto do ancião for maior do que o do espírito, não tem como ele dar um grito nele não, né, cara? Dependendo do espírito, vai apanhar, né? Porque se fosse, por exemplo, assim, o Shox, ele é um puta do déspota do cacete, mas o espírito deixa ele na paz. A Betrovão tá do meu lado, Brincadeira. Se começar a reclamar de mim, cai um raio aí e corta sua net. Tá com o pai tá do lado dele, mano. Aí os outros abaixam a cabeça, fazer o quê? Não, é brincadeira. Mas é bem isso mesmo, cara. Se o posto do ancião for maior do que a corte espiritual que tá em volta dele, eles podem até dar um help pro desafortunado injustiçado aí. Digno de roteiro de novela mexicana, mas a parada vai continuar até que o cara continue no poder. Eu acho que vai depender também. Vai depender do espírito, vai depender do grau de compreensão do espírito, do grau de poder. Vai depender também de que tipo de ancião, né? Se for um Senhor das Sombras, ele pode tanto convencer pelo social, os espíritos ao redor do Carme, o respeito, e como ele pode impor esse respeito, né? Ou um cria diferença também faria isso, sem problema nenhum. Eu falar assim, bicho, deixa eu te contar, porque quer ter que ser fé, botar porrada em você e tipo isso. Tá bom. Então, esquentar beleza. sua orelha. Então agora, galera, nós vamos lá do que há por trás do renome, né? O que quer dizer aquelas 3 coisinhas, glória, honra e sabedoria. Mas pra gente começar, nós vamos começar a falar a respeito de glória, o que define, né, o renome de glória. Mas antes, vamos lá pro credo da glória. Porque muita gente esquece, acha que é só as bolinhas e tal, tudo, mas tem toda uma oração, de certa maneira. Tá aqui, credo da glória. Hei de ser valoroso, hei de ser confiável. Hei de ser generoso, hei de proteger os fracos, hei de exterminar ao irme. Aleluia! Como é que vocês trabalham essa parte da glória? O que é a glória dentro das suas mesas? Como é que isso funciona? Puta, eu sou arrom, eu sou suspeito. O CJ também, mano. Aí vai ser foda, vai ser super tendencioso essa resposta. Eu sou o mais glorioso do rolê, mano. Respeito todo mundo, eu sou confiável pra caralho, dou porrada na Wave, sou foda, caralho. Ele é glorioso, glamouroso, pura purpurina, rapaz, esse é CJ. E humilde pra caralho. Eu acho que o próprio credo é o que tá por trás das bolinhas. As 4 coisas do credo. Eu acho que não tem muito o que explicar, não. Eu acho que o que torna alguém glorioso, confiável, generoso, proteger os fracos e exterminar o erro. Você não acha que essa parte do generoso quebra um pouco, não? É, porque assim, a maioria das vezes, a galera, inclusive o livro te estimula isso, as recompensas de glória, a maioria das vezes, elas estão baseadas em, de fato, derrotar a Wyrm, elas estão mais ligadas em combate do que outra coisa. Essa parada do ser generoso, eu acho que dá uma quebradinha ali. Não, mas eu interpreto... eu vou fazer uma zoeira. Eu acho que não. Se tiver eu e um garoto, eu tô ensinando um cria de fênix. Nós estamos na padaria lá no FOMO, beleza?
Eu vou pegar o seu morro e vou dar porrada pra caralho nele, beleza? Aí, tipo, a minha generosidade é virar pra ele e falar assim: tá vendo aquele outro ali? Pode pegar que o frag é seu. Eu passo o frag, saca? Isso é generosidade da minha parte. Eu vou deixando ele ganhar glória, ué. Isso. Isso é muita generosidade. Menos aquela aventura na Alemanha que você não fez isso, mas tudo bem. Não, eu pego todos os frags. É, né? Deixa quieto. Então, pra mim, eu interpreto essa generosidade como desprendimento. Sempre interpretei assim. Eu me sacrificar em prol de alguém, ou de uma seita, ou de um amigo de uma Talvez tia. seja isso. Ou combate ao Irma, entendeu? Eu vou, foda-se. Eu sei que faz muitos casts que eu não toco no assunto, Chocos, mas na divisão de renome, o Forsaken ele tem 2 a mais, que aí ficaria uma coisa mais bem distribuída, um pra cada augúrio. Entendi. E aí esse generoso entraria no pureza, que eu acho que é a essência do guerreiro, que é esse auto-sacrifício. Então, é o que eu ia falar agora. Eu acho que Porque generosidade deve estar ligada a isso. A glória é aquela busca pela fama dos seus feitos, que tem mais a cara do Galiard. Entendi. E aí a honra ficaria com o Philodox, a sabedoria com o Teurge, e aí a esperteza ficaria com o Hagabash. Eu acho que fica mais certinho um pro outro, assim, fica aquela coisa eu sei que você vai chegar lá, né, mas do Hagabash pegar qualquer coisinha ali pra poder chegar no posto dele, sendo que ele brilha mais na sagacidade dele. Bem, É sagacidade, não é esperteza. Bem, só pra... também tem muitos casts que eu não toco no assunto. Vai tomar no cu, Pride. É Lobisomem Apocalipse, porra. Que merda. Caralho, pô, todo mundo... Até você falando uns 3 casts essa porra, fiquei quieto. Quando eu falo, eu vou... Tô falando... Aí, ó, tá vendo? Vocês estão sabendo que o Garão Injustiçado com o ancião que tá com os espíritos lá... Olha a história aí, ó. A história aí. Eu sabia que não era coincidência. Tá acostumado. Vamos lá pra honra, então. Vamos lá pra honra. Antes da gente falar a respeito do honra, vamos então o credo da honra, né? Hei de ser respeitoso, hei de ser leal, hei de ser justo, hei de manter a palavra, hei de aceitar todos os desafios justos. Honra nos seus jogos, como é que vocês abordam isso? Como é que funciona? Autodescritivo. Eu gosto muito deles porque eles deixam bem claro, né, o que é, e às vezes o jogador esquece disso. Se você for pegar, por exemplo, o Lobisomem terceira edição, ele tem uma tabela de renome muito simplificada. Ele te dá alguns exemplos e só. Enquanto o da segunda edição e o W20, ele é uma tabela expandida. Né? No terceira edição tem essa tabela expandida também, mas ele tá no companheiro do narrador. Mas aí, às vezes a galera tem um pouco de dúvida onde encaixar qualquer coisa, onde encaixar algo, uma ação. E aí a galera esquece desses credos, porque esse credo ele vai explicar direitinho, né, o que o cara é respeitoso, leal e tal, etc, enfim. Cara, a honra pra mim, cara, como pessoa, pra mim é um dos valores mais importantes que o ser humano pode ter. A única coisa que eu entendo da funcionalidade no jogo, de que um Ahon tem que ter mais glória, embora eu ache que, tipo assim, os samurais eram guerreiros tão honrados quanto gloriosos. Essa coisa de você não poder ser mais honrado do que glorioso, isso eu acho meio, sei lá, é que não combina com o meu caráter de pessoa. Que eu acho que anda um guerreiro com o poder que ele tem que ter uma responsabilidade como um parâmetro para poder guiar as ações dele. Mas, cara, a honra pra mim é o melhor, cara, é o preceito que eu mais gosto do jogo. Mas é que tá o negócio, cara. Às vezes, pro um Aron, por exemplo, especificamente, não é tão importante quanto pro Philodox. Porque, às vezes, pro guerreiro, ele vai precisar ser injusto. Ele vai precisar fazer coisas que um Philodox não faria. Não tô falando sobre quebrar litania. Fazer coisas que o Philodox não faria ou não aprovaria, porque o que está em questão é vencer uma batalha. E a batalha não é justa, é o que eu quero dizer. Tipo, você não vai tá de cara com o Dançando da Espiral Negra, tá, 15 deles e só você. Eles não vão falar, eu vou chamar aquele cara pro X1. Mano, eles vão te devorar. Não tem essa porra, vai ter X1. Não tem isso. Com certeza, com certeza. É o que eu quero dizer. Então, às vezes, as regras da guerra
faz com que o garoto tenha que sujar as mãos, e por isso que talvez eles sejam menos honrados do que os Philodox. Aí, Não. o senhor da sombra aí, a gente fala isso mesmo e vocês ficam me xingando, seus filhos da puta. Eu não nego isso, não. Vamos falar aqui então agora sobre sabedoria. O credo da sabedoria: hei de ser calmo, hei de ser prudente, hei de ser misericordioso, hei de pensar antes de agir e ouvir antes de pensar. Eu faltei nesse dia que recitaram a porra do renome de sabedoria. Meu, se sabedoria fosse bom, Fiana não bebia. Puta merda, cara. Como isso? É verdade, prudente pra quê, né? Deixa a vida me levar. Não, mas só que talvez há um momento pra ser sábio, é o momento pra beber. Os caras só dividem muito bem as coisas, velho. Os Fiana não. Os Fiana eu tenho minhas dúvidas se eles Tem que beber pra perder o juízo, senão não tem graça, senão o rolê não vai. Não conta. Saquei. Bom, eu também pulei essa aula de sabedoria. Aí, Tá bom. atira a primeira pedra. Tá bom, tá bom. Eu gosto do sabedoria, em especial essa parte do prudente, eu acho que ela tá muito ligada com a parada do frenesi, tá ligado? Que, né, essa prudência pra você não ser tanto tragado e levado pela fúria, né? Então, é a parada do pensar antes de agir e ouvir antes de pensar. Curiosamente, sabedoria tá muito ligado às coisas místicas, né? Tipo assim, fazer um ritual, aprender um ritual e tal, coisas do tipo. O que não vem expresso no credo. Isso eu acho que é o único detalhe, porque assim, o honra tem sobre respeitoso, leal e tal, o glória fala a respeito das batalhas, mas a sabedoria não fala tanto a respeito de viagens místicas, né? Se entregar ao misticismo de uma maneira tão aberta quanto as pontuações de renome são quando você vai conferir ali na tabelinha. Cara, e até por você Mas falar talvez isso, eu não sei se você vai concordar comigo, Chocos, mas como o Senhor das Sombras, eu acho que a tribo é muito mais ligada à sabedoria do que honra. Honra não tem nada a ver com essa porra, velho. Eu concordo contigo. Honra é a chapa política, é pra se reeleger como o próximo rei. Mas a porra tinha que ser sabedoria, bicho. Bom, talvez a sabedoria, como o Chocos está falando, essa ligação com o mundo espiritual, essas pesquisas espirituais, talvez estejam mais ligadas com o augúrio do que o próprio renome. Ah, sim, a gente vai chegar lá. Bem, uma coisa que eu sempre escutei dos jogadores é sobre qual o renome mais difícil de se ganhar, né? Você fala, é foda você jogar de Philodox porque honra é difícil de ganhar, é foda você jogar de Teush porque é sabedoria, é foda você jogar de não sei o que por causa disso, enfim, e por aí vai. A gente perguntou aqui pros nossos ouvintes qual é o renome mais difícil, na opinião deles, de ganhar. E aí, o Ed, narrador de filhotes, bem como uma cacetada de gente, falou a respeito de honra. Então, Ed, vem pra esse lado da película aqui pra você falar pra gente por que honra, na sua opinião, é o renome mais difícil de ganhar. Chega aí. E, Ed, antes de começar, augúrio e tribo, por favor. Peregrino Silencioso, Hagabashi. Ó, cara, a honra, pelo menos meu ponto de vista, é aquela mais coisa do guerreiro, né? Aquela coisa lá, por exemplo, eu vou dar uma margem do D&D. Por exemplo, um paladino, ele não pode, por exemplo, fazer um ataque pelas costas, ele não pode atacar alguém desarmado, tem tudo essa questão. Daí você pega essa questão da honra nisso do Garou, mas o Garou ele não é um ser honrado que pode entrar pela fúria. A fúria dele ele vai tomar naquela coisa, e tem mais a questão instintiva, que tá lá isso é parte, é uma das coisas mais interessantes, pelo menos, que eu vi do livro, que no Augúrio, o que é mais filosófico é o livro do Zauron. Pode ler lá daquela. Ele é bem mais filosófico. Daí fala do ataque pelas costas. Porque lobos naturalmente atacam pelas costas. Né? Daí ele taca, porque é normal, você tem que pegar uma vantagem. Já os hominídeos, ele coloca lá, e essa honra do hominídeo, entendeu? Aí entra, a honra é um ponto de vista. Qual que vai ser utilizado? A parte mais animal dele ou a parte mais hominídea dele? Ed, como hominídeo eu vou responder. Eu ataco pelas costas. Quando eu jogo o cara no chão, eu viro de frente e falo assim, olha pra minha cara, é a última coisa que você vai ver. Que nada, é de costa no escuro, bobeou, a gente pimba. Oh, meu Deus! Tem nada disso. Aí você entra nessa questão, mas será que os anciões vão ver dessa forma? Será que um espírito lá, por exemplo, de honra que tá lá,
vai ver dessa forma, você é humano, você deveria ser o credo do humano é agir honrosamente, não é fazer dessa forma. E aí? Mas o credo do guerreiro é vencer a guerra. Então, não, exatamente. Aí entra, daí vai ser muito Senhor das Sombras. Que não Mas importa. seja Senhor da Sombra, gente, seja, não tem problema nenhum. Não tem problema, entendeu? Não tem problema nenhum. O que ele fez não teria problema com isso. Mas o fim justifica os meios. Isso. Mas falando sério, tá? sobre os que ele fez. É claro que o que ele fez, que é um puta do guerreiro, ele não vai precisar atacar o cara pelas costas. A não ser que ele esteja muito ferido e seja uma batalha muito árdua e o cara é mais forte do que ele, e ele fala, mano, eu vou ter que cravar essa Clive nas costas dele. Mas numa batalha, normalmente, ele vai falar, não, pega a sua arma aqui e vem pro pau. Eu vou te mostrar como é que se desmembra alguém. Depende da situação, né? Se for um combate muito desfavorável, aí vira burrice, não é honra. Exatamente. Você tem que usar de toda essa inteligência, sagacidade, estratégia. Aí quando é um combate franco, aí não tem porquê. Aí você vai pra honra mesmo. Eu acho que é o seguinte, a minha opinião sobre a dificuldade de ganhar honra, eu acho que ela vem da maneira como os narradores e os jogadores levam o jogo. Se você for dar uma olhada na tabela de renome de novo, você vai ver que muitas coisas das pontuações de honra, elas estão ligadas com a sociedade e a maneira como você se relaciona com outros Garou. E muita gente ignora isso um pouco em detrimento das batalhas e tal. Então, eu acho que a dificuldade de ganhar honra é justamente por causa disso, porque o narrador e os jogadores não se colocam tanto em situações sociais entre outros lobisomens e essas situações vão favorecer o ganho de honra. Então, assim, são poucas as vezes que o cara, ele coloca lá, não, você tem que ser confiável, você manteve sua palavra, entendeu? Então, como a coisa tende a ir mais pro combate nos jogos de lobisomem, então o cara acaba que a honra é mais difícil de ganhar, enquanto a sabedoria você acaba conquistando com, sei lá, com rituais e coisas do tipo. Até por isso que o Philodox, ele é o cara que precisa de honra, porque ele é o cara mais ponderado, mais equilibrado. E ele é mais social, né? Mais confiável. Exato. Mais confiável, mais leal. Quando você começa a preencher seus pontos de fúria na ficha quando você é um Arron, você já vê que você tá fadado a sucumbir em algum momento por isso. Até por isso, a sabedoria Garou coloca que a glória seja dada ao Arron. Uma hora ou outra ele vai se descontrolar, não vai ter como ser 100% racional, ele pode até lutar contra isso, mas uma hora ou outra ele vai ceder pra fúria dele. Bem, então, Ed, volta lá pro lado da película lá. Valeu. O Marcos foi quem falou sobre sabedoria ser mais difícil de ganhar. Marcos, cai pra cá. Atravessa o espelho aí, a cortina de veludo. Boa noite, galera, tudo bom? Beleza, aí você? Marcos, você já participou, a gente já, sem dúvida nenhuma, nós já te perguntamos raça e seu augúrio e sua tribo, mas então vamos fazer diferente, que a gente sabe que você é mago. Qual que é a sua tradição? Sabe que hoje em dia eu nem penso mais qual é a minha tradição. Fala que eu sou hermético aí, porque eu, sei lá, Tudo bem. eu sou de raiz. Beleza. Mas eu sou Hagabash, hominídeo e roedor de ossos também. De longe. Mas é a primeira vez que ele fala tribo augúrio. Das outras vezes ele falava, eu sou mago, eu faço mago. Eu brilho pra caralho. Roedor de ossos, bro, já tem meu respeito. Marcos, por que sabedoria é mais difícil de ganhar? Vamos lá. Eu coloquei que sabedoria seria mais difícil de ganhar, porque aparentemente, talvez seja dando um pouco estereotipada que eu tenho de lobisomem, mas eles me parecem criaturas um pouco impulsivas demais. Tanto pela questão da fúria, tanto pelo todo o passado histórico dos Garou, né? Não que eles não sejam capazes de raciocinar e criar táticas, todo aquele tipo de coisa, mas aparentemente eles têm um foco muito grande em batalha e outros aspectos eles acabam cagando mesmo, né? A gente pensar na Guerra da Fúria, na Guerra da Vergonha, na Guerra das Lágrimas. Eles fazem muita cagada. Fazem cagada pra cacete. Entendi. A gente pode até dizer que o cenário de Apocalipse é por causa das merdas que os lobisomens já fizeram, né? Então, pra mim, se eles tivessem um tiquinho mais de sabedoria, talvez o mundo não tivesse tão fodido quando ele tá atualmente. Entendido. Às vezes me parece que a sabedoria no cenário de lobisomem ela é muito atrelada ao combate, né?
é uma coisa muito mais cultural do que a sabedoria em si de, cara, talvez, né, você sair matando indiscriminadamente um monte de maldito não seja a melhor opção de todas. Ou talvez seja mais inteligente você atacar o Ivern e não o Wyrm, já que É exatamente isso que a o porra Teujo da falaria. lógica. Um Teujo falaria o que você falou. O Aron ia falar, vamos entrar naquele poço de maldito, vamos matar todo mundo. Um Teujo ia falar, opa, peraí, não é a melhor coisa a se fazer não, meu irmão. Verdade. Saca? Aí o Hagabashi ia Exatamente. falar assim, não, peraí, nós temos um jeito se nós fizermos tal coisa, quer dizer, o máximo de eficiência com o mínimo de esforço. Mas também me parece, e isso é até um pouco que eu ia falar, que a sabedoria em específico, ela parece ser muito atrelada ao Teurt, que geralmente não é o líder do grupo, né? Aparentemente e culturalmente, os líderes tendem a ser os caras, geralmente Aruns, geralmente os caras que querem ir pra batalha e querem quebrar o Sim, pau sim. mesmo. Normalmente os Aron, eles são líderes da matilha em tempos de guerra. Sim, sim. Mas tá me parecendo que eles são líderes até quando não tá em guerra, né? Isso acaba gerando. Porque o cara fica inventando guerra toda hora pra não descer do trono. Por exemplo, o Albrecht, né, a tribo dele, que é uma tribo Uhum. bastante hierarquizada, acho que até um pouco mais do que as outras. Retardado. Também é uma tribo bastante bélica, né? Bem agressiva. Uhum. Ele resume muito isso. Ele é um personagem que tem bastante sabedoria, mas ele não foge muito da lógica também do vamos quebrar o pau, vamos bater na porra toda. Sim. Mesmo ele sendo um personagem um pouco raro dentro da tribo dele, né? Uhum. Questão de inteligência. É verdade. Falta de Então, inteligência beleza. pros crias. Marcos, valeu aí, cara. Volta lá pro lado de Lavilícola. Você precisa de Falou, ajuda pra galera. passar, porque tá tendo uma tempestade de avatar lá do outro lado, mas qualquer coisa você grita. Valeu, Depois Marcos. do ano 2000 ela acabou. Falando Antes da gente seguir aqui, eu queria colocar duas coisas. Bem, sabedoria é difícil pro Marcos, né, na opinião dele, porque ele é mago e os lobisomens são todos cachorros, praticamente, então o cara tá ofendendo a gente. Não sei se vocês perceberam isso. E em relação ao Ed, a honra pra ele é mais difícil porque ele é Hagabashi, então nós estamos juntos nessa daí, né, velho? Então, já viu. E vamos lá. Eu queria saber de vocês como que o renome influencia outros seres. Vocês acham que o renome, né, conquistado pelo Garou, ele tem alguma possibilidade de influenciar as outras criaturas do mundo das trevas e os humanos? Bicho, se alguém que joga vampiro escutar isso aí, vai estar tendo um chilique agora, um frenesi, um treco, alguma coisa do gênero, cara. Por quê? Pra qualquer pessoa, eu acho que é impensável isso. Que lobisomem influenciar o influenciador do mundo das trevas? Não, mas não quer dizer que você vai mandar no cara ou não, mas como que você acha que uma pontuação elevada ou baixa de renome, ela representa alguma coisa fora da sociedade Garou? É mais ou menos isso. Bicho, sendo Eu acho que sim. Sendo racional, como dois predadores, eu acho que eles se reconheceriam e sentiriam aí o peso do oponente, assim. Eu acho que os humanos sentiriam muito mais por causa daquela coisa implícita, subliminar desde a época do Império. Agora, mago eu não consigo opinar sobre isso, cara. Eu acho que todos conseguiriam de uma maneira diferente. Assim, tá, o seu renome influencia o mundo espiritual. Porque parte do seu renome também vem do mundo espiritual. Os espíritos te reconhecem. Então, se você tem menos renome, você tem talvez menos chance de ter um contato com o espírito mais poderoso. Agora, se você tiver mais renome, você tem mais chance de ter contato com o espírito mais poderoso. Agora, no caso de um vampiro, a partir do princípio que o seu Garou naquela cidade, ele é a cidade que tem vampiro. Vamos fazer os crossovers aqui. Ele tem os seus feitos ouvidos. Eu acho que o renome dele ouvido, eu acho que os caras vão temê-lo ou não. Os caras vão querer enfrentá-lo ou não. Entende isso? Eu não sei até onde os vampiros conseguiriam compreender o renome como o lobisomem compreende. Mas acho que ele conseguiria compreender o renome de alguma maneira. Em especial agora. Eu acho o seguinte, que compreender talvez não. Mas qualquer outra criatura, você ia ver então, exatamente devido à postura, você ia ver que aquele cara ele é mais altivo que o outro e tal. Acho que eles iam identificar melhor
né? Em especial o vampiro. O vampiro tem muito essa coisa da besta, né? Se dá pra fazer uma certa aproximação ali com a besta interior de lobisomem, a fúria, né? Alguma coisa do tipo. Que o cara ele vai entender aquele personagem de renome mais elevado como um predador mais capaz. Saca quando, falando em predador, sabe que o filme Predador? A história do filme, né, vem o bicho pra cá, ele se coloca no lugar e... A referência Não, bosta porra, aí. o Predador é do caralho. Vai tomar no cu, tô falando um filme foda aqui. O Predador vai pra um lugar e ele fica lá e ele vendo quem que é o melhor caçador, vamos dizer assim, pra ele poder caçar e aquele caçador ser um troféu. E ele percebe isso de uma maneira, entendeu? Eu acho que os outros seres, eles iam entender isso mais ou menos dessa maneira. Olha, aquele cara ali é mais capaz do que o outro, sacou? Não por causa dos glifos ou qualquer coisa. De repente, até mesmo como vocês falaram, que um Garou mais honrado, por assim dizer, ele vai ter espíritos, ele vai ter uma aura espiritual de honra mais forte nele. Então acho que isso vai passar de uma maneira ou de outra para esse lado da película. Mesmo que o outro ser ele não seja capaz de interagir tão fortemente com os espíritos. Entendeu? Então, sei lá, um Garou muito glorioso, que enfrentou então muitas batalhas, ele deve parecer mais bestial, bem entre aspas, do que um Garou mais recente. Não só pelas cicatrizes. Entendi. Também entre os humanos também teria, com certeza. Entre os humanos que não fazem parte do... Eu acho isso também. Isso também seria. Quanto mais renomado fosse o lobisomem, acho que qualquer um dos três, maior o efeito que ele teria nos humanos. Até na vida real mesmo, a gente não tem nada de sobrenatural e tal. Porra, quem nunca na adolescência você tá lá no bar ou de noite saindo com a galera e percebeu que o pau ia fechar, você já olhou pra um ali e fala, aquele ali se vier pro meu lado eu tô fudido. Tipo isso. Você já corre da ponta pra não abandonar a galera e não tomar um supapo daquele lá que você sabe que é o alfa da matilha dos caras. Vai dar ruim, então, porra. Pra gente que não tem nenhum ups de sobrenatural, imagine os lobisomens. Ou qualquer outra criatura do mundo das trevas. Tá. Então vamos lá. São algumas considerações especiais sobre o renome. E aí aqui eu queria falar algumas coisas que sempre tem alguns problemas quando a galera vai distribuir renome e coisas do tipo. A começar pelo mais clássico. Se ninguém viu, ainda vale? Você faz um feito, ninguém viu aquele feito, isso ainda vale? Como é que é? Pra mim vale, cara. Sim, olha só. Não é que ninguém viu. Quando a gente tá falando de alguém vindo, você tá falando de alguém mesmo, né? Tipo assim, um outro lobisomem. Não, mas nós estamos falando no mundo dos lobisomens, onde tem os espíritos o tempo todo à sua volta. Então, o alguém vivo não viu, mas o espírito pode contar a história, com certeza. E outra coisa, ainda que os espíritos não saibam do feito, vamos supor, estão num reino umbral onde não tem... É inacessível, os espíritos daquele reino é de lá. Beleza? E naquele reino eu fiz uma coisa cabulosa e voltei vivo. Agora, é a minha palavra, contando na assembleia, por exemplo, que eu fiz aquilo. Eu só tenho a minha palavra. Ela é credível? Ela é credível? Eu sou um cara que sou uma pessoa de confiança, entende? Há razões para achar que não foi? Essa é uma questão interessante. Sem dúvida. Então, eu acho que não viu, tanto faz. Eu acho que vale tanto pro... Ninguém viu, vale pro bom, tanto pro mal. Pros dois. Eu vejo o jogo de lobisomem muito conectado com a parte espiritual. Eu não consigo separar que essa parte da umbra dos espíritos, pra mim é uma coisa só e tá tudo conectado e não dá pra você fazer com que os espíritos virem o rosto e não vejam o que você tá fazendo. Pra mim não tem como esconder não, cara. Uma hora vai aparecer tanta coisa ruim, você pode postergar ou com a sua sagacidade dar um jeito de não aparecer a coisa errada que você fez, mas de uma hora a outra, tanta coisa ruim quanto a coisa boa, uma hora ela aparece. Um adendo meu aqui. É possível um Hagabashi distorcer fatos e isso ser verdade. Ou é possível um Galiardi modificar a história e modificar parte da verdade. Saca? Então, o que você fez está muito... claro, está ligado a tudo isso. Saca? Está ligado
Mas, óbvio, alguém vai contar de alguma maneira, então alguém vai saber do que você Sim, tem de sim. alguma maneira. Bem, isso a respeito, né, do ninguém viu é o clássico aí que vocês já falaram, se ninguém viu mesmo, você sempre vai ter ali os espíritos. Então, isso daí tá dentro do que vocês falaram. Vamos partir para outras considerações especiais sobre renome. A consideração que eu acho muito válida e acontece é: você tá na matilha, você não deu um único golpe, um único. A matilha derruba um cara, você ganha renome por isso? Você não fez absolutamente nada. Você não falou, nada, vai lá! Nada. Igual o show que você Vai lá faz. que eu Vai tô lá, te vendo. Ron! Vai lá! Isso. Força, irmão! Imagina que você é um Aron, tem 3 da Espiral Negra. Você gasta ponto de fúria, tem ações múltiplas. Seus dados deram sorte. Você derrubou os 3. Os caras da sua matilha não ganham renome? Uhum. É essa a pergunta, certo? Por que eles não ganham renome? A minha opinião é que eles ganham renome sim. Eles estão lá junto de você, eles te levaram até lá, não interessa o que foi, mesmo que você não faça porra nenhuma, você ganha. É claro que é diferente, porque o Galodo ali tá falando, a matilha é renomada, não o indivíduo. É claro que é diferente, por exemplo, teve um combate, o que seu personagem fez? Ele escondeu, ele não tá ferido nem nada, ele simplesmente se escondeu. Ele vai perder o renome, em especial honra, mas ao mesmo tempo ele tá junto com a matilha derrubou o cara, então ele vence. O carro é meu, eu paguei a gasolina, eu levei a galera pro rolê, o renome também é meu, né? Não, mas olha só, nesse caso que você acabou de dar, Chux, ele vai perder não só honra, como é bem provável que o Aron da Matilha vai dar uma surra nele. Tá, mas aí os desdobramentos da ação dele é uma outra coisa, né? Então ele não ganhou, ele vai perder. Ele vai perder porque se escondeu. Agora, se ele tá junto, que nem no caso que eu dei do Aron, os outros 3, 4 membros da Matilha, eu só fiz aquela ação e só fui tão bom porque eu estava com respaldo de que se algo desse errado, eles iriam estar ali e iam bater nos caras. Uhum. Bicho, mas vou te falar. Se Eles fosse, me deram coragem. se fosse na minha mesa e o CJ fizesse essa parada aí de que, porra, num turno ele matou 3 Espiral Negra, eu acho que eu dava um nome. Se eu não desse pros outros, eu dava um pouquinho mais pra ele, cara. Não, tudo bem. Eu gosto da coisa do tipo, sei lá, a matilha inteira derrotou uma matilha de Espiral Negra, beleza. Por mais que alguém não tenha feito nada. Tem um inimigo só, na verdade, né? Um Erme Trovão, por exemplo. E aí ele concederia 5 pontos de glória. Só que foi o seu personagem que matou. Então, beleza, você ganha 6, o resto ganha 5. Eu faço tipo assim, mais um pra você. Entendeu? Num combate conhecido da gente, numa mesa que nós tivemos, eu entrei dentro da mandíbula de um Imitrovão, arranquei a parte de baixo da mandíbula, sabe? Puxei ela pro chão e a galera montuou e matou o cara. Mas tipo assim, eu fiz a ação heróica. E eu lembro de ter ganhado um pouco mais de renome por isso. Sim. Até porque no jogo de Lobisomem Apocalipse não tem essa de um cara sobressair, é a matilha sobressair. A história é voltada em torno disso. Exatamente. Uma outra consideração é que, gente, pelo amor de Deus, se um dançarino dá 2 de glória, não é porque você matou 5 que você ganha 10 de glória. Não. Ele seria uma ameaça menor, ele passa a ser então uma ameaça média ou uma ameaça forte. Então você vai calcular isso daí de acordo, você vai mudar o nível de ameaça. Não interessa, você não ganha pontos para cada inimigo derrubado, é sim para ameaça. Aí ganha total. 3 pontos, não é? Se for uma matilha de espiral do seu nível, ela passa a ser uma ameaça forte, né? Então você ganha 5 pontos, seria. Então isso daí deve ser calculado. Uma outra consideração especial que eu particularmente gosto muito é a respeito dessas, tanto das penalidades quanto das recompensas de renome, elas estarem intimamente ligadas com a tribo e o augúrio do personagem. Aquela coisa, se espera mais honra de um Philodox do que de um Hagabashi. Então se o Hagabashi quebra a litânia, porra, beleza. Não é que ele pode fazer, mas ele vai perder menos do que um Philodox que fez a mesma coisa. Então acho que é muito justo você fazer algumas adaptações na tabela, porque, por exemplo, um filho de Gaia, é provável que se ele faz se ele entra em frenesi e comete um dos atos da Wyrm, ele vai receber uma penalidade maior do que, um mendigo que faz um canibalismo, por exemplo. Né? Que o canibalismo tem toda aquela ligação com o totem e tal, enfim. Eu acho que dá pra dar uma suavizada ou pegar mais pesado, de acordo com o augúrio e com a tribo. Mais uma coisa, a tabela
não vejam a tabela, falando para os ouvintes, não vejam a tabela como algo fixo que não pode ser mudado e é só aquilo do que está ali. Aham. A tabela é um guia e você vai adaptar, porque vão ter situações durante os jogos de vocês, durante as mesas de vocês, que pode não estar coberto na tabela. Sim. Então você usa a tabela como um parâmetro de comparação entre a ação que você quer, a quantidade de renome que você quer dar e o que está ali. Aham. Seja razoável. Quando distribuir os pontos de renome? A primeira vez que eu joguei, porque o renome ele é distribuído para todo mundo, vamos dizer assim, durante as assembleias. As assembleias elas são pelo menos mensais. Porém, depois, né, isso meu narrador fazia, o meu primeiro narrador de lobisomem, e depois eu fui ver que durante antes das assembleias e tal, as matilhas elas têm audições com os anciões da seita. E durante essas audições eles vão se reportando e tal, e aquela coisa toda. E nisso você pode distribuir renome sem nenhum problema. Aí eu queria saber, quando é que vocês distribuem os pontos de renome? Imediatamente após o feito, só nas assembleias, após o final de cada sessão, como é que é? Não pense no jogo de lobisomem como uma semana. Começa na segunda do jogo, aí na segunda os caras fazem algo, aí na terça os caras fazem algo. Criam um lapso temporal, criam um espaço onde eles vão fazer nada, ou cada um vai fazer alguma coisa. Pergunta, o que você vai fazer essa semana? Sim. Saca? Ah não, eu tenho que pesquisar sobre determinada coisa, aí o Teuge vai pesquisar sobre determinado objeto, dentro do contexto, dentro da trama. Acontece que em 2 sessões é muito fácil você passar um mês, 2, 3 sessões, é muito fácil você passar um mês e ter uma assembleia. E cara, presta bem atenção, a assembleia é uma das coisas mais divertidas do jogo do lobisomem. Eu gosto bastante. Porque ali porque ali está a interação do lobisomem com o mundo espiritual, do lobisomem com o local sagrado, com o Caerne, sabe? Visitar lá um herói tombado na tumba, sacou? Ir lá no coração do Caerne, ganhar a gnose do agnose, participar de algum tipo de ritual e participar da porra da assembleia. Sim. É muito divertido, cara. Então, a minha resposta é distribuir na assembleia, porque senão você vai deixar de lado uma das coisas mais divertidas do jogo, que é a assembleia. Eu corre pra deixar a coisa mais dinâmica da forma mecânica. Sempre quando acontece um feito, alguma coisa, o renome temporário eu peço pro cara anotar na ficha. E aí na assembleia a gente expande isso e exclama pra todo o resto da nação. Então você quer dizer assim, que se o cara ficou com 25 de glória, ele não vai colocar as bolinhas de glória lá. É durante a sessão, durante a assembleia que o cara vai colocar as bolinhas de glória. Eu pra não perder, porque, cara, se você deixar aí esquecer, vai por água abaixo do jogador do cara. sempre É bom Aí vai anotar, ficar o dito pelo não dito, né? Aí na Não, hora não, eu já. você tá falando que anotar. Eu interpreto como se quando a gente estivesse no jogo, a matilha reconhecesse aquilo nele. E quando a gente vai pra assembleia, aquilo fica pra toda a nação. Fica comprovado pra todo mundo, entendeu? E mais uma É coisa o meu, pra não me perder, é o meu jeito. E mais uma coisa rapidinho. Se na sua matilha tem um Galiardi, deixa o Galiardi contar Perfeito. os feitos. Sabe? Eu acho que é aí que tá o negócio. O seu Galiardi vai contar. Ele vai florear a porra toda. Porque o cara é feito pra isso, moço. Ele é a voz da porra toda. Ele vai chegar lá e vai falar: o cara fez isso. Não fez daquele jeito, mas ele vai dar um jeitinho para que aos olhos dos anciões dos espíritos aquilo pareça realmente ser merecedor. É uma coisa assim, um advogado tentando convencer o júri. A respeito do Galiardi, eu gosto muito dessa posição, em especial porque eu acho que o Galiardi, ele deveria, uma vez que ele é a voz da matilha, ele é o cara mais indicado para ser o alfa. Se você for colocar muito entre aspas, é ele quem distribui renome. Então assim, ele te trava se você quiser, ou ele te eleva lá, te coloca na mão da galera. Mas, vou voltar sobre quando distribuir os pontos de renome. Eu faço ao final de cada sessão. No final de cada sessão eu peço pra galera colocar lá, porque, baseado, né, obviamente, nos feitos daquela sessão, por causa do seguinte: senão você acaba acumulando os pontos. Eu tenho essa impressão. Você acaba acumulando os pontos e você vai acabar travando o jogador. O Júnior mesmo falou, o cara que acumula 25 pontos de glória, sei lá, em quanto tempo que teve essa assembleia, qualquer coisa do tipo. Na hora que ele for, das duas uma. Ou você deixa o cara ganhar só 10, pra ele ter que fazer o ritual da conquista, que é o ritual que ele converte 10 pontos temporários em um ponto permanente.
E esse ritual tem todo. É geralmente o que eu faço. Ritual ele tem todo um ponto social, porque você vai ter que achar alguém para poder reconhecer os seus pontos de renome temporários. Enfim, então você coloca 10 e perdeu os outros 15 e o jogador vai ficar puto, ou você simplesmente deixa o cara colocar 2 bolinhas, né, 2 pontos permanentes e 5 pontos temporários. E aí você acaba anulando o ritual da conquista. Então, por causa disso, o que eu faço? Eu vou distribuindo a cada sessão e quando o cara completa 10, ele vai lá e vai atrás do ritual da conquista. Então acaba que eu não anulo o ritual da conquista e caso o cara ele extrapole os 10, ele vai perder bem menos pontos do que os 15, como no exemplo do Júnior. Porque esses 25, imagina que o cara, hoje ele ganhou 7, amanhã ele ganhou 5, então ele vai perder só 2 pontos de glória, no caso, por exemplo. Entendeu? Pra voltar lá atrás, a respeito de quebrar a tabela de renome, o Ed deu uma ideia aqui, que ele trabalha com a responsabilidade do posto. Ele avalia, né, o posto do personagem, e o tanto que, né, aquilo tá... uma vez que isso é responsável, né, pela evolução do personagem em jogo, então ele vê, tipo assim, não, esse personagem do posto tal, o que seria justo pra ele? Um personagem de posto 5, se ele enfrenta uma matilha de posto 1, aquilo não é mais uma matilha de dançarina de espiral negra, aquilo não é mais uma ameaça forte pra ele, né? Então o Ed vai ajustando isso de acordo com o poder dos personagens. Então tá aí um outro exemplo sobre quebrando a tabela de renome. E eu queria mandar aqui um salve aqui pro Obelisco, porque quando falávamos a respeito do Galliard ser o distribuidor de renome, perguntaram, né, como faria se o Galliard for mudo. Quem perguntou foi o Soneca, e o Obelisco veio com uma resposta muito justa, que o cara então ele começa a dançar, porque não há uma socialização, em especial na Assembleia, melhor do que a Macarena. Então vai ser uma cena muito bonita de se ver. Obrigado pela contribuição aí, Obelisco. Já tô pensando aí na galera toda fazendo a Macarena ali em volta da fogueira do Cairn. Eu acho que vai ser um troço lindo. Mas já tô imaginando o Pena esperando a língua regenerada fazendo a porra do Macarena. Agora, sério, eu imaginei um Galliard mudo em volta da fogueira da Assembleia, contando a história através de sombras. Sim. O Galliard, velho, ele sempre vai ter 1000 maneiras de... Uma vez que ele é Galliard, ele vai ter que se expressar de alguma outra maneira, nem sempre pela voz, né? Ele que deu o pulo dele. Ele vai levar fantoche, faz uma apresentação de PowerPoint, sei lá, se for. Agora nós vamos fugir um pouco das regras a respeito de renome. Uma vez que a gente estava falando aí a respeito, né, a relação espírito, os espíritos vêm e tal, tudo, alguém, agora já ficou perdido aí, galera, no registro aí da conversa, mas alguém falou que, por exemplo, no livro dos Bastard, tem a possibilidade dos Bastard mentir a respeito do renome. Ele fala para um mentor dele qual seria o renome dele, e esse mentor, enfim, concede esses pontos ou não. Enfim, né, o cara vai contra a mentira. No livro, no Storyteller's Handbook, ele fala a respeito da quebra de regras a respeito de posto, né? E que nem sempre você precisa fazer de fato algo para chegar nesse posto. O Marcos já citou falando que o Gol lá deve ter mentido pra caramba, né? O He-Man da Amazônia para poder chegar no posto 6. Mas eu diria, Marcos, que ele não é inteligente o suficiente para isso. Mas vamos lá. Enfim, o Garou ele consegue, se ele for astuto e tal, ele pode se passar por um Garou de posto mais alto. Como é que isso funciona, enfim, né? Vamos lá. Enfim, o livro ele traz algumas sugestões de que você pode, por exemplo, né, no caso, das maiores vantagens de ganhar renome é que você passa de posto, você recebe dons, você pode comprar dons de outros níveis. E eu quero antes fazer um disclaimer, eu não estou incentivando vocês a fazerem isso, tá bom, galera? É só uma possibilidade, porque senão amanhã chove e-mail do cara de posto 1 que tem dons de posto 4, por aí vai, porque ele contou uma mentira bem sucedida. Mas vamos lá, narradores, tomem cuidado com isso, mas é algo que existe. Você pode convencer um espírito de que você é merecedor de aprender aquele dom, mesmo que você não tenha o renome suficiente para atingir aquele posto, né? Então você sempre vai ter lá, né, no caso você precise de dados,
o teste seria um teste de carisma, mas expressão, a dificuldade é o nível do dom mais 4. E aí você vai conseguindo convencer o espírito, olha, não, eu sou assim, eu sou assado, eu preciso disso, preciso daquilo e tal, me ajuda aí, vamos lá. É claro que todas essas opções eu vou trabalhar aqui com sistemas, tá certo? Mas a principal ideia é, façam isso através do roleplay, interpretem isso com seus jogadores e tal. Enfim, e aí o narrador vai decidir, né, que o espírito ele pode, né, de alguma maneira se interessar por aquilo que o garoto está fazendo e, dependendo da quantidade de sucesso, ele pode acabar concedendo esse dom. Você pode também tentar ganhar a simpatia do espírito, né? Você vai lá bajular bastante o espírito, falando que o espírito é foda, bababá, aquela porra toda, para poder garantir que ele te ensine um dom, né? Que esse dom, no caso, ele pertence então a um posto do qual você não é, tá certo? Para caso você for fazer isso, não seja baseado na interpretação, seja através de dados, você tem um teste de carisma mais performance, dificuldade do dom mais 4. Então aí também, narradores, fiquem atentos, mas é possível você bajular o espírito. É possível também você coagir o espírito. Porrada no cara, né? Você vai me ensinar essa porra não? Vou te quebrar inteiro. Mas... Enfim, seria um teste então de raciocínio mais intimidação, também dificuldade, nível do dom mais 4. Isso aí eu acho que é um pouco mais pesado, eu acho que ia ser um pouco mais difícil. Vale lembrar também, para todas essas situações, que você pode ganhar a inimizade do espírito por ter feito esse tipo de coisa, né? Você pode perder, inclusive, renome através disso. E o outro, que é enganar o espírito, né? Que você vai convencer ele, não, eu sou mesmo de posto 4, você não tá... Não, mas eu tô achando, tô vendo aqui no meu livro de registro aqui, isso é posto 2. Não, você tá errado, fiz coisa pra caralho e tal, sou foda, aquela porra toda. Você faria um teste, então, de raciocínio mais lábia, dificuldade, o nível do dom mais 4. Caso você passe, né, você pode sempre aprender. Então, os Garou também têm suas mutretas. Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que os Garou são um pouco obtusos e mais diretos do que isso. Eles são muito enraizados na hierarquia deles para poder pensar em alguma coisa do tipo. Tipo assim, porra, vou lá enganar o cara. Porra, sério mesmo, você tem um valor tão grande dentro de honra que você vai fazer isso? Enquanto os Bastet, eu acho que eles estão mais liberados para fazer esse tipo de coisa. É porque toda a mitologia dos Bastards, ela é voltada para essa coisa dos segredos, de guardar informação, de ter mais conhecimento do que o outro Bastard e barganhar sobre isso. Faz sentido. Mas eu não gosto nada disso daí. Eu acho que quebra todo o sentido do jogo, você querer passar a perna no espírito, ser mais espertão e pegar um posto maior. Primeiro que vai ficar totalmente desbalanceado. E segundo, cara, vou me contradizer tudo que eu falei no cast até agora, que eu acho que o mundo espiritual tá muito interligado com o mundo físico, é uma coisa só, e que mentira tem perna curta já na vida real. Em Lobisomem Apocalipse, cara, uma hora ou outra essa merda vai aparecer e vai dar uma bosta muito grande pra quem fez isso, velho. Beleza. Bem, galera, a gente tá chegando ao final da nossa live, então estamos próximos do desafio de posto. E hoje tem uma novidade que o nosso camarada roedor de osso, Alan, deu uma sugestão pra gente aqui. Vai funcionar o seguinte, eu vou fazer o desafio de posto pro CJ e pro Pride. Enquanto eles respondem, vocês vão respondendo aqui via chat também. A melhor resposta que a gente achar, é claro, e aí quem julga é a gente mesmo, Deus Ex Machina total, a melhor resposta, na nossa opinião, o cara vai vir, vai falar e tal, etc, vai expor o desafio dele, vai expor a resposta dele do desafio, e o cara vai gravar com a gente a leitura de e-mails do Garocast de número 36, tá bom? O renome dos lobisomens é dividido em 3 categorias, glória, honra e sabedoria, tá certo? O que eu quero que vocês dois façam, e os nossos ouvintes façam aí, para participar do nosso desafio também, criem uma 4ª categoria de renome para os Garou. Comprometimento. Não tá, olha só, eu não tô falando de lealdade, não tô falando das coisas que estão ligadas aos outros, que tem ligação dentro dos outros renomes. Tá? Tô falando de comprometimento. O quanto que o Garou está comprometido com a causa. A causa, nesse caso,
é Gaia. É possível imaginar que cada tribo tenha uma agenda. E o que eu me pergunto, em especial com os Senhores das Sombras, é o quanto eles estão comprometidos, entende? Então, um renome comprometimento, ele seria muito interessante para medir, não só no nível do personagem, mas a nível tribal, o quanto que o personagem, a tribo, está comprometido com a causa. Cara, se houvesse o renome putão, os nossos números não estariam tão baixos. O negócio é pau na máquina, cara. Vamos por Gaia. Não, brincadeira. Olha, eu acho que, como eu falei, eu acho que pureza e sagacidade seriam ótimos agregadores para renome em Lobisomem ou Apocalipse. Mas como já existem e não tô inventando nada, aí seria tipo roubar. Eu acredito que, cara, sacrifício seria uma coisa legal de medir se separar a glória por ela só e o sacrifício do que porque o lobisomem, a gente para pra pensar na conquista de renome, no que ele faz apenas no campo de batalha. Mas eu costumo, quando eu vou espalhar a palavra do lobisomem Apocalipse para meus amigos que jogam outros sistemas de jogos, o social do lobisomem Apocalipse, ele é tão maravilhoso, porque ele engloba tudo que os outros jogos englobam, toda aquela coisa da hierarquia, da politicagem, só que tudo à flor da pele. Só que a gente também nesses momentos a gente esquece o lado humano, o lado lobo que tá por trás do monstro, do guerreiro, do servo de Gaia. Ele pode ter uma família que ele pode renunciar, ele pode ter um amor que ele renuncia, ele pode ter uma terra que ele ama, que ele renuncia, e isso agregaria nesse renome de sacrifício, tanto na vida pessoal, do que ele deixa pra trás, e o que ele faz também no campo de batalha. Ou seus próprios renomes. Exatamente. Verdade. Entendi. Essa parte do sacrifício eu achei interessante, em especial quando a gente desassocia isso da batalha, né? O cara simplesmente deixar, sei lá, o cara ir proteger uma matilha e ele vai se entrega e acaba morrendo, qualquer coisa do tipo. Né? Mas você tem esses pequenos sacrifícios do cara ter que abandonar a vida humana que ele tinha, ele não poder casar com a mulher que ele sempre amou, qualquer coisa do tipo, porque ela não é uma parente ou qualquer coisa do tipo, saca? Eu acho que tem uma história mais ou menos assim que eu acho que funciona legal. Eu gostei dessa ideia. A galera tá falando ali do renome putão, putidão, catra, enfim, quantos filhos você faz num ano. Mas beleza. Se deixar, eu faço 365. Eu não vou falar nada de alguém que vai dormir no sofá porque a mulher tá escutando a gravação. Viu? Se ela reclamar, eu faço um nela agora. Nem o sacrifício. Jesus. Isso que é sacrifício. Vai arrumar outro filho, tá? Cá, ter filho. Cara, eu sempre gostei muito da parte da espiritualidade do jogo de lobisomem. E como eu falei a respeito quando a gente tava falando lá do renome sabedoria, eu acho que dá pra desassociar uma coisa com a outra, sacou? Onde sabedoria, o próprio credo da sabedoria, ela não fala de misticismo, não fala dessa religiosidade que o lobisomem vai ter para com Gaia e os espíritos. Então eu acho que você conseguiria desassociar isso daí e então você coloca essa espiritualidade que tanto que o cara ele tá de fato entregue a Gaia, aos espíritos e enfim, suas buscas umbrais e coisas do tipo. Então acho que separar isso de sabedoria ia ficar mais interessante porque a glória é uma coisa mais assim, vamos entender. Se você for colocar, é mais porrada, sacou? Combate, vencer a guerra. Honra é a sua relação com o social, né? A sociedade Garou e tal. Enquanto a sabedoria, ela passa a ser o seu conhecimento, né, os seus estudos, o tanto que você é literalmente sábio e também essa parte do misticismo. Então eu dividiria isso daí para cada coisa se encaixar numa categoria só. Saquei. Entendi. Você criaria uma categoria diferente. Sim. Misticismo. Não, espiritualidade. Isso. Entendi. Massa. Por exemplo, o Ragnar seria sábio e o Flock teria um nível maior de misticismo. Espiritualidade.
espiritualidade. Exatamente. Então agora vamos ver aqui o que a galera respondeu e vocês me ajudam aí a votar. A primeira ideia... Não, a gente tem aqui, ó, sagacidade, vingança, o Marcos zoando com inteligência, só pode. A Corvinho falando de zoeira, aí já apareceu outra zoeira. Nicolas com devoção, putidão, loucura. É preso de prata, só que tem esse nome, porra. Restauração, né? O tanto de Gaia que você restaura pro que ela deveria ser. Legal. Vingança, né? Aí tá o Lapor explicando a respeito de vingança. O Nicolas também falou Retribuição. sobre devoção. Retribuição, acho que é uma palavra mais legal do que vingança. Sagacidade, a galera explicando. Vai anotando aí, galera. Vocês vão prestando atenção aí. Moral, equilíbrio. O quanto você restaura o equilíbrio de Gaia ao longo da jornada. Respeitar e conciliar as facetas Garou e o lugar de cada ser em Gaia e as energias dela. Combina com o lance do restauração, né? Mas, enfim, são pessoas diferentes, mas tá valendo. O Nicolas falando que o renome dos Garou devia ser poder, astúcia e infame. É dos dançarinos, porra. A Corvinho fala de humor. Tem alguém já falando sobre cagar a regra. Mas tá bom. Galera, sobre disso daí, o que vocês mais gostaram, vocês dois? Sem nenhum interesse. Eu vou votar em todo mundo que falou putidão, porque se essa porra for aprovado na Câmara dos Lobos, eu vou pra posto 7 agora, velho. Eu assumo a presidência, o Albrecht que se foda, me dá essa coroa. Oh, meu Deus do céu. A feiura humana, antes de matar, ela humilha. Eu acho que equilíbrio. Que equilíbrio, cara? Ele é bonito no papel, mas na hora da ação, mano, o equilíbrio Tá vai bom, pra puta vocês que estão na pariu, dúvida? fica só Vocês estão na dúvida? Equilíbrio me interessa. Eu acho que devoção é uma boa, que o Nicolas falou. Devoção acho que Eu é uma gostei boa. também, mas eu acho que devoção encaixa bem no que o Júnior falou. E o Nicolas também já participou do Garocast aqui. Então tá bom, Nicolas, já chega do você, a gente cansou. Equilíbrio. Então, Equilíbrio. Equilíbrio. E foi o Obelisco falou equilíbrio. O Vitor Sozzi fala restauração, né? Que tá ligado aí com voltar Gaia e tal tudo. E eu acho que isso tá muito ligado com o equilíbrio que o Obelisco falou. Então eu vou considerar que os dois estão juntos aí na mesma. Então vem pro lado de cá da película Obelisco e Vitor. Então beleza, antes da gente começar, já que vocês falaram alguma coisa mais ou menos parecida aí a respeito de restauração e equilíbrio, primeiro, Vitor, tribo e augúrio, camarada. Galhardos, roedor de ossos. Opa, hoje é o segundo roedor que tá aparecendo aqui, a quebrada tem net agora. Tá bom, foi só falar em roedor, o Alan apareceu aqui. Obelisco, tribo e augúrio. Fiz um personagem Fúria Negra, Auron, então acho que é justo adotar isso por enquanto. Ok. Tudo bem. Então vamos lá. Sobre a quarta categoria, então vamos colocar aqui um restauração / equilíbrio. Explica aí um pouco pra gente aí os motivos pelos quais vocês colocariam essa categoria na nossa nova tabela de renome. Vamos começar por você, Vitor? Beleza. Já que Gaia tá se perdendo pra Weir, né? Seria mais sensato os Garous, além de combater ela, tentar fazer ela regredir de forma que os desenhos de Gaia voltem, né? Tipo, fazer ela bufar de novo, né? Então, mais ou menos pra essa vibe. Eu tudo consegui pensar até agora, né? Seria uma coisa desassociada, por exemplo, da Glória. Não é simplesmente ir lá e matar. Seria uma coisa Seria igual os filhos de Gaia falam a respeito de curar o Irme. Seria os serviços sociais de Garou. Pode falar, culpado. Pergunta nada. Ai. Tá beleza, Vitor. E Obelisco? Bom, eu acho que é mais pela vibe que eu ouvi da som. E assim, eu acho que é uma coisa que desconta a realidade. E na história Garou, eu conheço o lobisomem, mas o reconhecimento de uma forma geral dos Garou na sociedade humana seria bom ter um valor posto que os anciãos poderiam observar a partir de agora, em dia, avaliar o contexto geral, o quanto foi recuperado de Gaia, quanto os Garous cuidaram dos seres. Saquei.
É aquilo, né? Quando vocês começaram a falar, eu tinha percebido que a coisa tava indo mais ou menos junto. Então, tá aí, né? Vamos curar a Gaia, restaurar aquilo que você já fez e vamos tentar voltar ao mundo como ele era. Os Guerras Vermelhos iam gostar muito disso e aí iam sair uivando em Persian. É Vitor e quem? Obelisco. Vitor Obelisco, vocês não sabem, vocês acabaram de dar um passo em direção à corrupção, porque é precisamente isso que os Danceiros da Espiral querem fazer. Yeah! É precisamente isso que vocês da Espiral Negra têm que fazer. Eu, como guardião do Caíno, tô de olho nos seus rabos, viu? Enfim, então como o Guardião do Caíno já tá de olho no rabo de vocês, galera, volta pro lado de lá da película. Muito obrigado pela participação de vocês dois e nós vamos entrar em contato com vocês pra vocês gravarem junto com a gente a leitura de e-mails, beleza? Bem, então a gente já tá fechando o nosso Garocast de número 35, né? Já foi 1h40 que vocês estão escutando essa porra toda aqui. Mas então, antes da gente terminar, como sempre, a gente abre aqui para questões. Galera, vocês têm perguntas que não precisam estar relacionadas com renome. Qualquer tipo de pergunta, manda para nós. Amor verdadeiro ameniza o delírio? Ou amor verdadeiro, então, no caso da testemunha, né? Eu diria que ameniza sim, porque uma vez eu consideraria que o personagem, né, o humano que tem amor verdadeiro por um Garou ao vê-lo em Crinos, eu consideraria que a força de vontade dele seria tratada como, sei lá, de repente um ponto maior. Uma vez que amor verdadeiro é uma qualidade que ela interfere justamente na força de vontade. Então eu consideraria. Conselho de Anciões, qual o melhor renome alternativo e por que é humor? Corvinho. Porque a gente contou uma piada. E você já participou de cast também, Corvinho? Para de encher o saco. Vai crocitar aí, que porra. O que ele perguntou? Ah, é Corvinho enchendo o saco. Nada. Ela não perguntou nada. Tô brincando. Ela tá perguntando qual o melhor renome alternativo e por que humor. Porque foi o que ela falou. Como punir um Garou que levou o outro à morte por imprudência? Aí é foda, hein? Bom. Enfim, o cara perderia honra, certamente perderia. Ele teria uma perda grande nas 3 características, né? De renome. E aí um ritual de punição. No caso, eu acho que ele pode ser inclusive um ritual de exílio, não aquele exílio temporário. Como é que chama essa porra desse ritual? A não ser que ele seja considerado claramente culpado da morte do cara, no sentido, olha, o cara morreu, vamos dizer assim, colocar o cara como se ele fosse o assassino de um Garou, né? Eu acho que ele poderia. Depende também, né? Se ele tá dirigindo falando no WhatsApp ou se ele cravou a faca na nuca do cara, né? Eu acho que dá pra colocar ali um ritual do Lobo Ômega ou ainda um ritual de ostracismo pro cara ficar. Talvez o ostracismo seja pouco, mas acho que o ritual do Lobo Ômega é mais justo, né? Porque olha só, também acho que o ritual do Lobo Ômega ele cai sobre o Alfa da Matilha de uma falha, que cometeu uma falha muito grande, entendeu? É alguém que falhou de maneira catastrófica. Então acho que cai nisso daí. O que acontece se um preço de prata virar abominação por abraço mal Caralho. Nas minhas mesas, ninguém vai virar abominação. Ah, por que não, velho? Abraço mal caviar, deixa o cara lá, você põe ele de pantufa. Louco. Ah, não, aí tá. O cara tá lá em Crinos, o cara tá lá em Crinos, viu uma caverna e fala assim, ô moço, peludo, baixa aqui pra mim botar seu pescoço, porque eu quero transformar numa coisa bem legal. Como? Ah, não, bicho, eu tenho um argumento. Se você jogou Vampire Bloodlines, cara, quem nunca não quis pegar aquela malcaviana do clube da segunda fase, não, cara? Sim, é louco, bicho. Lá, velho. Ah, você não ia deixar ela chegar perto do seu pescocinho, não. O Garou o Garou de uma tribo pode se passar por membro de outra tribo usando enganação? Dificilmente, Yakuza, porque justamente pelos símbolos místicos dos Garou, né, não só pelo pelo, mas pelos símbolos místicos, ele seria, isso denunciaria de qual tribo ele é. Os Garou, eles possuem tatuagens místicas no seu corpo, às vezes até tatuagens reais que falam sobre a sua origem, tá certo? A não ser, é claro, que ele não saiba a sua origem, então aí pra ele também ele não saberia de tribo nem nada. E mais uma coisa, há tribos que têm totens que são rivais, totalmente opostos. Então, você querer fazer isso com uma tribo de um totem totalmente oposto, você já tem a inimizade do seu totem, o que não é uma coisa boa para a sua saúde, e provavelmente deixará o outro totem muito enfurecido. É uma briga espiritual cabulosa, não recomendado. A Corvil manda como fazer os players pararem de ter tesão por renome. E ela tá perguntando isso pra um amigo.
Corvinho, eu acho que muita gente, tem muito jogador que ele joga com uma tabela de renome embaixo da ficha pra fazer só aquilo que vai dar pontos pra ele. Então vale sempre a pena você tirar pontos de interpretação do cara, porque ele não tá de fato interpretando o personagem dele, aquele personagem que ele é, né? Porque, enfim, ele começa a desviar o seu caráter e a sua natureza em prol de ganhar pontos. E também vale lembrar, o Albrecht fez alguma coisa parecida com isso, cabeça do avô dele, e acabou sendo banido do território por querer derrubar o velho. Então vamos lá. Pegando a vibe do Lapor, do Max Lapor, e Yakuza Hunter manda: qual seria a punição para um garoto que usasse seus parentes como escudo em uma batalha? Porra, mano, que sacanagem, né, meu? Você regenera. Isso. Olha, se for a sua sogra, você tem perdão. O seu cunhado também. Agora, se for... Não, brincadeira. Eu acho que, porra, mano, que puta covardia, né, mano? Você regenera, bicho. Não tem por que fazer isso. Eu acho que aí, no caso, você pode mandar os dentes vingativos de Gaia ou ainda uma caçada em cima do cara, em especial se os parentes tiverem morrido, né? E é claro, uma perda significativa de renome por colocar seus parentes em risco e não protegê-los. É porque no livro de Tribo dos Fianas, eles dizem bem claramente que eles costumam levar alguns parentes junto com a matilha, né? Mas não é pra esse propósito, né, galera? Os andarilhos do asfalto também. Aí nós leva no rolê um ou outro, assim, tal, pá. Mas aí, tipo assim, o asfalto, Dais, Ultimai, eles treinam exaustivamente, usam armaduras específicas pra ficar mais ou menos a par e não ficar injusto. É uma parada muito louca. Nicolas, manda: como se resolve o problema de uma matilha onde é claro que quase ninguém está apto a ser um alfa e quem está apto a isso não é levado a sério por ninguém? Nicolas, eu vou te dizer que se o cara tá apto e ele não é levado a sério, na verdade ele não está apto a ser alfa. Então é uma coisa que ninguém vai assumir aquele posto de alfa. Você pode, de repente, se você estiver narrando essa mesa, colocar um alfa em situações circunstanciais. Uma outra coisa que eu costumo fazer, caso quando eu jogo e a galera não consegue resolver, eu gosto muito de fazer isso, que eles vão em uma busca umbral atrás do totem e o totem põe um desafio. E aí eles passam, o totem vai abençoá-los. E o totem então pergunta: quem fala por Astilha? E aí eles resolvem lá na hora, sacou? Porque alguém tem que ser alfa. Não tem jeito. Na minha cabeça, pelo menos. O que fazer como jogador metagamer? O Soneca já mandou ele tomar no cu, mas beleza. Cara, eu acho que você consegue fazer algumas concessões, né? Antes da gente começar o cast, a gente estava falando, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade de jogar com um personagem que ele é totalmente cru no universo de lobisomem. Eu começo a não saber o que é que eu sei, o que o personagem sabe, justamente, né, fico lendo essas porra desses livros aqui o tempo inteiro. Então, você consegue fazer uma adaptação. Uma vez que o CJ narrou, por exemplo, eu joguei com um personagem postum, só que ele era um cara mais velho do que os outros personagens. Ele já tinha tido uma matilha, e justamente para poder... eu não queria ser alfa, tal, nem nada, mas justamente para poder representar esse maior conhecimento dentro do universo de lobisomem. Para, obviamente, compensar isso na ficha, eu gastei pontos em rituais e enigmas para poder fazer esse tipo de coisa. Eu acho que não ficou nada muito pesado lá na hora, não. Não. A ideia é que ele era de um posto mais elevado e ele caiu de posto. Isso, foi punido exatamente. E caiu de posto. Mas só que então, as outras coisas que ele tinha na ficha foram mantidas. E se eu vejo que é alguma coisa que vai estragar o jogo, eu falo: o seu personagem não sabe disso. Bom, eu acho que também não tem nenhum problema de... Concordo também, que acho que não tem nenhum problema de falar esse tipo de coisa. Falar: não, velho, tá errado aí nesse ponto. Demônio à Queda, quando? Soneca, vai haver o cast sobre Demônio à Queda, vamos com calma. Conselho de anciões, tudo bem com vocês? Tá tudo ótimo, Corvinho. Onde fica o Cairn de Fortaleza? Caio, você tá falando a respeito sobre o Cairn do Capote Uivante, sobre o estabelecimento que a galera mandou? Se for a esse respeito, eu não sei te falar, mas as informações sobre o Cairn do Capote Uivante lá em Fortaleza, pra galera juntar, jogar, seja RPG ou board game, nós vamos colocar isso daí no post, porque eu preciso entrar em contato com a galera, beleza? O livro Cross Brasil, em que pé está? Ed, a gente já começou a escrever muita coisa. Quando eu digo a gente, é o Pedro, né? A gente é mais uma consultoria. E a gente tá desenvolvendo a parte de história agora. Ele tá indo bem.
tá certo? A gente já tem um conto inicial, já tem umas ideias, e a gente tá com uma ideia aí agora, provavelmente pro ano que vem, a gente deve ir soltando isso daí em partes. O Pedro tá falando bastante dessa parada, então tá lá. Como fica a dinâmica do desafio pela liderança da matilha depois dos arranca-rabo? Tem ressentimento na mesa de vocês? É claro que tem, Obelisco, mas aí é aquela coisa, eles que se fodam, sacou? Porque o alfa, ele vai ter que se provar alfa, de uma maneira ou de outra. Ele tem que, é bom ele ficar de olho no próprio rabo, porque a todo momento alguém pode desafiá-lo, né? Então, essa é, inclusive, uma das filosofias dos Senhores das Sombras que eu particularmente gosto muito, não só por causa da tribo, mas assim, a qualquer momento alguém pode te desafiar, então esteja preparado. Mas o mais engraçado é que normalmente quando esse tipo de coisa acontece, Obelisco, o ressentimento é muito mais do jogador do que do personagem. Porque dentro do personagem, aquilo faz sentido. Pô, é normal, você foi desafiado, você perdeu, beleza. Você concede àquele cara. Entendeu? Aquele cara te provou melhor do que você. Aí o jogador fica enchendo o saco. Aí você fala, véi, você não tem motivo pra desafiar esse cara, não. Até porque, para você desafiar novamente o líder, você precisa de uma prova, ele precisa falhar ou qualquer coisa. Tudo bem que você pode, pensando de uma maneira Senhor da Sombra, você pode inclusive manipular uma situação para que o seu líder fale. Mas isso, aí tá vai de acordo com o algoritmo e raça de cada um. Tá, Obelisco, o que uma narração de busca de totem tem que ter para valer a pena e ser condizente? Cara, para ser condizente, eu diria, ela tem que estar extremamente relacionada à natureza do totem. São totem de sabedoria, honra, astúcia ou glória, né? De guerra, na verdade. Então acho que vale a pena você trabalhar qual seria o totem. E o que ela tem que ter, eu acho que é o momento crucial para que caso a matilha não seja ainda uma matilha, né, é só um grupo de Garou, essa busca pelo totem ela tem que formar a matilha. Então eu costumo colocar um combate, uma caçada, alguma coisa assim para que eles tenham que fazer juntos e que eles saiam do reino do totem como uma matilha de fato, que as relações interpessoais dos membros da matilha elas estejam então concretas ao final. E nossa última pergunta, enfim, então a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Garocast de número 35 a respeito de renome. Antes da gente dar o wave de despedida, eu gostaria de agradecer CJ Muitas Garras, valeu a participação, camarada. Pride, tamo junto aí, muito obrigado. E... Opa, espera um pouquinho, amor. Ele tá fazendo um filho aqui. Eu quero agradecer também aos ouvintes que estiveram conosco até agora, quase 1h da manhã, discutindo e conversando com a gente. E tudo que a gente faz é combustível para vocês utilizarem da mesa de vocês. E sem vocês a gente não estaria nem fazendo. E a participação de vocês é o nosso combustível. Então, galera, muito obrigado a participação aí. Galera, muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente fica por aqui. Um wave de despedida para todo mundo. Valeu!